E aí, gurizada, tudo bem? Estou aqui no meu carrinho, não é mesmo? Não reparei a bagunça, deve estar cheio de livro ali atrás. Mas estou saindo da minha casa, espero que não balance muito esse negócio. Vou buscar uma amiga minha que mora hoje no Rio de Janeiro, mas está aqui na cidade visitando seus parentes. Nós vamos almoçar juntas num restaurante do primo dela, que é numa cidade do lado daqui da minha. E aí eu pensei, vou gravar, né? Se ela aceitar, continuar gravando quando eu for buscar ela. Eu vou perguntar algumas coisas pra ela que talvez vocês queiram saber, que é sobre o quê? Sobre intercâmbio na Irlanda. Ela tem uma história muito interessante e, inclusive, eu tinha agência na época. Deixa eu fechar o portão aqui. Eu tinha agência de intercâmbios e eu que vendi, porque ela é uma amiga muito fiel, não é mesmo? Então, eu vendi o intercâmbio pra ela e ela foi através da minha agência. Mas isso é o de menos, eu não vendo mais, não é propaganda, tá balançando, mas vou esperar sair do paralelepípedo desse negócio louco aqui, parar de tremer um pouquinho e continuo falando. Eu tô de óculos porque eu tenho mania de querer ficar olhando pra câmera, então se eu tô de óculos eu não sou obrigada a olhar pra câmera, aí eu consigo prestar atenção no trânsito. Anyway, gente, tá muito frio, eu tô tipo com muita roupa, vou calar a boca, vamos esperar parar de tremer um pouquinho, isso aqui já fala. Gente, cheguei no asfalto, agora vai tremer um pouco menos. Então, ela foi pra esse intercâmbio e aconteceram muitas coisas muito loucas. E, enfim, isso não é propaganda porque no momento eu não vendo mais intercâmbios, então é só pra mesmo contar a história dela. E eu sei que vocês gostam muito de saber de intercâmbio na Irlanda, porque é um dos facilitados para os brasileiros, de certa forma. Então, talvez seja interessante pra vocês, né? Muito bem. Ai, Jesus. Olha, eu vou dizer, ser pobre é triste, porque carro com direção mecânica é pra matar cachorro a grito. Não é esse o ditado, mas enfim, tô toda errada. Beleza, vou lá buscar ela e vamos ver o que acontece. Não sei se dá pra ver aqui do lado a gente tem a skill, tá aparecendo ou não? Aqui que eu trabalho. Um dos meus 1000 trabalhos, né? Gente, babado, ela veio com o namorado. O namorado que vocês já vão saber como é que ela conheceu o Piriguete. Hello! Hello! How are you? Great. Cheia de livro. Fine. Não é que querer dizer nada, mas smile, you are being filmed. Tudo? Hello, here for. Não reparem a bagunça, meus livros. Enfim, vocês estão sendo filmados, tá? Uai. Por que você filma dentro e fora? Porque agora eu quero que vocês contem o babado da viagem. Como assim, gente? Vocês vão contar, né? Nem passei maquiagem. Não ainda. passou maquiagem? Ai, meu Deus. Espero que esteja filmando, porque essa câmera é só Jesus, né? Não dá pra saber. Como Socorro. assim? Tá. Nem arrumei os cabelos. Mas você filma pra dentro, Não, tem que filmar pra tá fora, linda. né? Hã? Tem que filmar pra fora, né? Como por fora? Pra pegar os acidentes e tal. Ai, não, para, Deus me livre. É, você publica tudo na internet. Conte mais sobre a sua vida. Você está sendo Não, filmado. ai, nossa, agora tá dando um calorão, eu não consigo nem me mexer de pelo casaco. Ah, eu nem vou ter muita Bem, roupa, pelo não. jeito a gente quer o assunto do vídeo, né? Então. Tá, então vamos lá, né? Tá tremendo essa câmera, mas tudo bem. Tá, eu já contei pra eles que tu comprou um intercâmbio comigo, aquele babado todo, né? Em que ano que tu foi mesmo? 2013, fevereiro de 2013. Isso. Será que eu fico fora do vídeo? Vou me esconder. Não, tu faz parte, né? da história. Eu achei que o teu cabelo tivesse verde, porque tu me postou uma foto com o Não, cabelo verde. aquele falta de 700 anos atrás. A minha mãe é meia doida. Tá, daí tu foi em 2013. Tá, mas calma aí. Apresenta esse vídeo de novo aí. Esse vídeo sobre o que é? Você quer fazer o quê? Eu tô contando do intercâmbio da Irlanda, Ah, sim. tá? Eu não, né? Vocês. Mas tá trabalhando com isso ainda? Você tá vendendo tudo? Não é propaganda nem nada. É só pro pessoal que, tipo, quer saber desse intercâmbio, essas coisas. Tá, daí a Cili trabalhava onde? Como é que chama? Eficiência, Caxias do Sul. Né? Ela estudava Tô me comércio sentindo internacional, como é que tático do chama? Luciano Huck aqui. Né? Ai, que chique. Ai, como eu sou Eu chique. vou aparecendo na televisão. Aqui nas grotas, colônia, né? Porque ele é do Rio, gente. Só a gente que é colônia. Colona. Né? Tá, e daí, Cili? E daí eu queria, tipo, uma experiência internacional. Tava cansada da vida, assim, tudo do sul, assim, que não tinha nada de mais novo pra mim. E aí eu, tipo, queria fazer intercâmbio, aprender inglês, que eu precisava, que era essencial pra minha carreira, comércio exterior. E já tinha um pouco de experiência na área. Aí eu me formei em 2012 e queria uma experiência nova. Aí a Dri, por coincidência, graças a Deus, estava
tinha uma agência na época. Queria ir lá me conhecer, na verdade, né? Que eu conheci ele lá. Aí a Dri tinha mais uma agência na época, e aí tipo, eu fui falar com ela e tal, queria um lugar barato, né? Porque, sabe, tem dinheiro. Um lugar barato, uma oportunidade boa que falasse inglês. E aí eu fui parar na Irlanda, tipo, a gente escolheu Irlanda e tal, paguei como deu, me virei. Pegou o fundo lá, né, da empresa. Isso, na aí época. pedi demissão, peguei o fundo de garantia, que a gente fez acordo e aí Então tu já consegui tava pagar. formada nessa época, né? Já tava formada. Precisava só do inglês mesmo, assim, pra eu conseguir dar um up na minha carreira. Aqui em Porto Alegre. De Porto Alegre. Tá. E aí, bom, enfim, tu comprou a viagem, tal. E aí tu foi primeiro intercâmbio, primeira viagem assim, pá, Isso. né? Primeira vez que eu saí da Foi frota antes de ou Bento. depois do cruzeiro? Depois, né? Foi depois. Eu fiz um cruzeiro com a minha irmã na minha formatura. Eu e minha irmã, a gente se formou junto. E aí eu fiz um cruzeiro com ela. Foi o nosso presente de formatura. A gente foi Argentina, Paraguai, Uruguai. Foram 10 dias, assim, no navio, que também foi maravilhoso. E aí, a partir daí, só abriram as portas pra querer mais, buscar mais e... Ela, tipo assim, emendou uma viagem na outra, tipo, rica. É que a gente ganhou o presente de formatura, né? O cruzeiro, que a Adri também ajudou a gente, que ela vendia também. E foi bem baratinho, na época foi bem legal. A gente Nessa curtiu. época eu também fiz o da Ibero. Tu foi pra qual mesmo? Da Ibero. Da Ibero também, né? Ibero. Eu também fui nessa época, mais ou menos, com meu irmão e um pessoal ali. Enfim, Pessoal, né? pessoal que desconheço hoje em dia. Anyway, tá, daí tu chegou lá. Enfim, pelo intercâmbio tinha hospedagem numa residência os primeiros dias, um troço assim, né? Não me lembro Isso. direito. É uma semana, são 7 dias. Tu já chega com a acomodação. É acomodação brasileira, né? Só tem brasileiro. Pessoal da própria Eu escola. estava lá. Ah, foi lá que vocês se conheceram, né? Tipo, eu cheguei e, sei lá, uma semana depois, só que eu tive que estender a minha estadia nessa acomodação, porque eu não tava achando casa pra morar. Você tem 7 dias pra encontrar algum lugar pra você morar, dividir casa com outras pessoas, e eu não estava achando, e estendi o prazo. Because she knew a carioca was just right. Aí não deu outra, Eu não consegui estendi se o separar prazo. dele, gente. Aí ele chegou na acomodação também, por outra escola, né, enfim, lá do Rio de Janeiro, que ele encontrou o pessoal pra... Quem foi a gente? Que é isso, não? Ah, ele foi por Foi conta. por conta. Ele fez tudo sozinho. Como é que era o nome da residência mesmo? Não tem nome. Não tem nome? Tá, e na época deu um rolo no começo, na agência não tinha dado, que botaram junto com não sei o quê. Então, eu cheguei lá, eu achei, né, na minha cabeça de bentança, que eu ia chegar num quarto, numa casa só de menina. E aí, tipo, foi um choque, assim, na hora, porque eu vi que tinha um homem dividido no quarto, tipo, tu tinha que ir no banheiro, se trocar. Pra mim, isso era um absurdo, assim, né? Hoje em dia eu vejo que não tem nada a ver. Mas aí eu não gostei, sabe? Porque eu cheguei lá, tinha que dividir quarto, beliche com outro cara e tal. Pra mim foi ruim. E aí... Ainda mais alguém que nunca fez, tipo assim, intercâmbio, coisa, né? nunca Não tá tinha saído acostumada de com essas casa. coisas loucas. Tava esperando que fosse só meninas, né? E no fim, aí acabou que ele ficou, tipo, na beliche de baixo, não me deixava dormir, né? Ah, que legal. Mas enfim, Aí bom, rolos do começo, né? Mas não que não dê rolo sempre, né? Não, Tipo, não. sempre... E também assim, hoje eu vejo que nada a ver, sabe? Eu que mesmo não tinha experiência, tava com medo, nem conheço as pessoas, né? E também a maioria era brasileira, então era fácil conversar e tal. E foi muito tranquilo, não tive problema nenhum na casa. Tu acaba que nem fica muito, porque tu quer passear, quer conhecer, ficar na escola o dia inteiro. Tá, daí tu conheceu ele e no caso vocês já ficaram assim, ficando nessa época da casa ou era só amigo nessa época? Foi amor à primeira vista. Ai, que bonito! Ele chegou, tipo, na terça-feira, na quarta-feira a gente saiu junto pra baladinha, já ficou e, tipo, até hoje, 13 anos e meio. Jesus, socorro, né? Pra vocês verem como que intercâmbio não é só zoeira, dá casamento, viu? E tá, daí, daqui a pouco nós vamos chegar, então vou agilizar o negócio. Tá, daí vocês acharam uma casa, na verdade ele foi morar com o pessoal e tu foi nessa casa da família ou nada a ver no começo? Não, aí eu tinha que sair da acomodação estudantil. Meus dias estavam contados lá, o dele também. Aí eu Não fui podia gastar procurar- muita grana também, né? É. Não tinha emprego ainda nessa Já tava, época. isso, tava só estudando, chegou com o dinheiro contado, assim. Aí fui procurar a casa lá. Daí, tipo, eu achei uma casa que parecia que era tribom, assim. Só que chegou na hora, a gente descobriu que o lugar era horrível e que a gente, tipo, tinha que dar um jeito de sair de lá. Já tinha até pago e tudo. E aí a gente, tipo, entrou em desespero.
porque eu não queria ficar lá, porque era perigoso, o pessoal só falava mal daquele lugar. E aí eu tive que achar outra pessoa rápido, assim, pra entrar no meu lugar, pra que eu pudesse pegar meu dinheiro de volta pra achar outro lugar. E a gente achou outro lugar, só que a gente achou outro lugar pra morar junto, com uma polonesa. E aí a gente foi morar junto. Não, você tá pulando uma parte. Tá, tô pulando uma parte, mas resumindo foi nós fomos isso. primeiro pra uma acomodação, pra um quarto temporário. Pra um quarto temporário. Tá, e esse dinheiro desse lugar ruim aí, conseguiram o dinheiro de volta. Depois a Porque guria... o quarto temporário seria algo temporário, porque ela iria morar numa vaga de uma amiga dela aqui do sul. Com mais outras duas meninas. Tá. Que deu errado. Depois a guria, do nada, em cima da hora, falou: não, eu vou dar pra outra pessoa a vaga que eu ia dar pra ti. Sempre dá um monte desses rolos, né? Tipo, nada é certo. Não dá pra confiar 100% em nada. Foi sofrida essa primeira parte aí pra até achar uma. E ainda mais nessa época tu tinha que ver do visto, todo aquele negócio. Tudo resolvendo, abrindo conta em banco, eu nem falava inglês. Nem falava muito, né? É, tipo, tinha que abrir conta em banco. Ainda mais com aquele sotaque, né? Que tipo. Mesmo que tu fale no começo, tu fica boiandão, né? Nossa, tu não sabe o que tu faz. Mas aí não é desesperador, porque tem muito brasileiro na escola, o pessoal te ajuda. Pega as dicas, tudo. É, e tu quer tanto aquilo naquele momento que foda-se o resto, tipo, tu não quer mais nada. Palavrão. Aí... Não, é uma coisa diferente, não é tipo assim, ai, hoje eu vou ter que pegar o ônibus pra ir trabalhar, é coisa nova, Não. então tu se submete a algumas coisas, tu né? para na rua, pede informação. Eu parava na rua só pra ficar ouvindo a pessoa falar inglês comigo, assim, pedindo informação, porque eu queria que alguém falasse. Porque eu ia pra escola também, tinha vários brasileiros aí. E ela foi fazer aqueles intercâmbios que tu tem que fazer, claro, um curso de inglês por tanto tempo, aí tu pode trabalhar meio período e depois nas férias o período inteiro. Hoje mudou um pouco as regras, né? Na época podia. Na época podia 6 meses depois trabalhar, né? Agora acho que é só 3. Tem o período certo, senão se tu pegar outro período já não dá. Enfim. Agora mudou. Daí tu foi pra esse outro lugar que deu certo. Esse novo lugar. Então, aí a gente ficou temporário por 15 dias até achar um canto pra mim e um canto pra ele. Eu achei esse canto, que o canto era horrível, eu não queria ficar lá. Depois a gente descobriu que era ruim. Aí eu cancelei a minha vaga, que eu já tinha pago, achei outra pessoa. Botei ela, e ela me deu o dinheiro, né, que eu já tinha pago. E aí apareceu esse quarto com a polonesa, mas aí eu tinha que morar com ele. Pra gente morar junto. E aí eu já falava português com ele também, né? Ele me ajudou muito no começo. Ele forçava que eu falasse mais inglês. Ele até falava já um pouco inglês. Mas ele me ajudava muito a falar inglês pra que eu não ficasse o tempo todo ali falando em português, que não fazia sentido. Eu tava ali pra aprender inglês, né? Claro. É a pior coisa que a pessoa pode fazer é só fazer amizade e só ficar junto com o brasileiro, né? Porque ela nunca vai aprender. Tem muito brasileiro. E aí a minha ideia era essa, era morar com a família irlandesa pra eu sentir a cultura deles, pra eu conviver, né, pra eu ter uma experiência também e pra aprender a língua, porque pra mim o único jeito de aprender era a imersão mesmo, né, eu conviver com aquilo todo dia. Aí eu morei com ele uns 4, 5 meses até eu conseguir emprego e eu também tava mais segura foi bastante, com o inglês. né? É. Parecia na época que era tão pouquinho, é que passa rápido o tempo, Passa né? rápido. E o contrato da casa da polonesa ia acabar também, então a gente tinha que sair de lá. Foram 3 meses. E aí eu tinha que pegar uma experiência de ter mais aulas de inglês, falar melhor inglês pra conseguir emprego. Isso foi bom, nesse foi tempo importante. todo tu tava sem emprego, então se sustentando no dinheiro que tu tinha levado. Isso, tava só na sobrevivência, comendo pouco, gastando pouco. E aí nessa de procurar emprego pra mim de babá, eu encontrei uma vaga pra ele, que era o perfil dele. E ele mandou o currículo e ele conseguiu. Aquela de informática, não era? Na SAP. Aí ele conseguiu começar a trabalhar lá e aí a gente se estabilizou. Ganhava legal, melhor. não ganhava? Na época? Sim, ganhava um salário. Era salário de verdade, assim, de qualquer europeu ali, né? Tu conseguiu full time mesmo estando no curso, que por lógica não poderia, é isso? Tava ilegal. No caso, lá na época, como era aquela questão dos 6 meses mais 6 meses, e também tinha uma flexibilidade de você pedir férias no meio do curso. Então você tinha 6 meses de um ano. Não necessariamente 6 meses após o curso, né? Entendi. Então eu fiz 2 meses de aula, foi logo quando eu consegui a vaga. Aí eu pedi férias no curso para poder pegar o trabalho full time por 6 meses. Como então, ele já falava eu tava inglês, legalmente trabalhando no período das férias, né? Certo. Então hoje mudou um pouco isso, você tem só 2 meses para trabalhar full time, esses 2 meses são em períodos específicos do ano. Mas na época não, eu podia pedir férias e trabalhar 6 meses em qualquer período desse período de 12 meses, né? Aí como ele já tinha um inglês mais avançado, não foi tão ruim pra ele perder as aulas. E até no trabalho ele praticava também o inglês, então ele se
aperfeiçoou ali mesmo, né? E eu já fui, então, pra família irlandesa, fui morar com eles. Fiquei lá 1 ano com a família. Como au pair, né? Au pair. E aí cuidava das crianças. Depois, no fim, tirei carteira de motorista, também foi bem legal. Aí eu podia dirigir por tudo, levar as crianças. Que isso aí tu ficou na casa da família até tu ir embora, né? Sim. Fiquei até o último dia. Até o último dia. Foi E 1 ele ano. morando lá com os amigos, né? Com os guris, não era? É quando a gente saiu do apartamento Que ela foi pra dividia com casa. uma polonesa que se foi morar com uma família, eu encontrei um apartamento próximo de onde eu trabalhava, que era um bairro um pouco afastado do centro de Dublin, para dividir com um cara que era de lá mesmo, né? Mas era perto do trabalho. Irlandês. Perto do trabalho dele. E aí era o apartamento dele mesmo, ele tinha 2 quartos, ele morava em um quarto e eu morava no outro quarto. Ah, E tá. era bem bom o apartamento. Não era um que tinha cama de casal e tudo, né? Tu ia lá no fim de semana, não ia? No final de semana, se eu ia pra lá, passar o final de semana lá, era bem tranquilo. E ele não ficava muito em casa nos finais de semana, porque ele tinha família, mãe, irmão, que morava próximo. Ele ficava mais na casa dos pais dele do que lá no apartamento dele. Então a gente Entendi. ficava quase com o apartamento pra gente no final de semana, né? Era super legal. Tá. Ai, senhora. Eu tinha que pegar um trem pra ir até o centro e depois pegar um Luas, que é tipo aquele trem que anda junto com os carros na rua, que agora tem no Rio, o VLT. Tinha que pegar um desses pra chegar até a casa dele. Aí, tipo, era 1h30 até onde ele foi morar, da minha casa, da família, até onde ele foi morar. Nos extremos da cidade, né? Ela morava Nossa. perto da praia Era e de morava norte no a sul, interiorzão. O contrário do que é agora, né? Que é só cruzar. Ah, não, agora não. Né? Agora mudou não. tudo. Tá, onde é que eu tenho que ir? Eu sigo aqui reto? É. Tá. Só uma pergunta. Quanto tempo demorou pra conseguir o visto, toda aquela função lá de tá tudo legalizado? Tudo Menos de um pronto. mês? Um mês. Um mês por aí? Porque tu tem que esperar chegar o teu cartão do banco. Daí tu tem que ir lá agendar pra ir lá na Garda pra fazer o visto. Tudo dá 1 mês no máximo. Tá. Bem tranquilo E o processo. vocês levaram como o dinheiro aquele que tinha que botar no banco lá pra comprovar? Levaram de que forma? Pelo... Os tais dos 3 aquele mil cartão euros? que tinha. O cartão VTM. Visa Travel Money? Isso, esse mesmo. Na época foi esse. Tá. Daí lá, num caixa lá qualquer, tiraram o dinheiro e colocaram no negócio, no banco. Foi Isso? transferido pro banco, Tá. Tem até uma questão interessante aí, é que o VTM ele tem limite para saque, né? Então tinha vários caixas lá na Irlanda que só podia sacar 200 euros por dia. Ou então 200 euros por saque. Ah, tem uns negócios assim, eu E lembro. você paga por saque no VTM. Então se o limite é 200 euros por saque, Tu creu. você vai ter que fazer vários saques para tirar os 3 mil euros. Você vai pagar 2,50 acho, por saque para cada 200 euros. É 10% praticamente, né? 1%, né? Nossa. Você vai perder aí 10 saques, vai perder 30 euros praticamente. Não é tanto, mas se você for ver, faz diferença. Aí tinha um ou outro lugar lá no banco, lá da própria Irlanda, Bank of Ireland, que podia sacar 600. Aí era melhor Aí vocês iam lá. ir nesse. Não, Então, Tem coisa que a gente esquece, né? Tem gente que Bota coisas aqui, que vê se uns funciona. lembram e outros não. vê se funciona no teu celular. Nossa, são muitos babados. Daqui a pouco vai até acabar a bateria e nós vamos chegar. Mas enfim, só um detalhe, gente. O pai da família que ela tava de au pair se suicidou nesse meio tempo, não é? Infelizmente. Ele era ator, um troço assim, né? E Dá morreu. teu celular. Enfim, aí ela teve que passar por todo aquele negócio com a família, tipo, sofrimento, aquele negócio todo. Ah, e Pecadão. conta que tu conseguiu aquele, tipo, estágio por umas horas do dia Sim. Foi da bem tua legal. área. Porque eu fiquei, nesse meio tempo que eu tava com a família, eu fiquei procurando alguma vaga na minha área, né? De comércio exterior, tal, que eu queria experiência. E aí, tipo, eu fui parar numa microempresa, um cara, ele era um empresário, ele tinha uma empresa bem pequenininha que fazia documentação de comércio exterior. E eu fui pra lá trabalhar voluntária pra ele, fazia os documentos, tipo, depois eu negociei com ele pagava pelo menos a minha passagem. Então o que eu fazia? Eu acordava de manhã, deixava as crianças na escola, eu já tava dirigindo, largava o carro em casa, pegava o trem, ia lá pro centro pra trabalhar, fazia o estágio de 4 horas com o carinha lá no comércio exterior, voltava, buscava as crianças na escola e ficava a tarde inteira em casa com as crianças até as 7 horas da noite, até a mãe chegar. Então, tipo assim, depois ainda, além de eu voltar falando inglês, de eu ter convivido com a cultura irlandesa, né, morado com a família,
eu ainda tive a grande experiência de trabalhar com comércio exterior lá fora. Então, quando eu voltei pro Brasil, assim, tipo, meu currículo tava bombando, tá? Eu tava bem feliz, assim, com o que eu tinha vivido nesse 1 ano e meio que eu fiquei lá. Tá, e... Bom, ai meu Deus, eu queria perguntar tanta coisa. Vou à direita ou esquerda? É, esquerda. À direita. Tá. Depois o cara até ofereceu, se tu quisesse, depois tu ia vir de férias no Brasil, se tu quisesse voltar e trabalhar daí fixo na empresa, tu ia poder um troço assim, não era? Não. Foi como você renovou teu curso, né? Você renovou, em vez de ser num curso de inglês, você renovou num curso do próprio cara, né? Então, o que eu fiz? Quando venceu o meu visto de 1 ano, eu tava trabalhando lá com ele. E pra eu ter tempo livre, pra não precisar estudar, se eu renovasse o curso... De quem? Não sei. Acho que é deles. Se eu renovar o curso normal, como todo mundo faz, eu tenho que estudar 6 meses e só trabalhar os outros 6 meses. Mas aí com ele tinha lá, não sei o que ele fez, se é esquema, se é válido ou não. Ele me deu uma autorização pra eu renovar o visto com ele. E aí, em vez de eu estudar, eu ficaria trabalhando. Ah, tá. É que na verdade você pode ir pra Irlanda ou para outros países fora, né, para estudar, não necessariamente ir para estudar inglês, você pode fazer qualquer outro tipo de curso. E certo. Dependendo do curso muda as regras de qual é o período do visto e tal. E esse cara, especificamente, ele tinha uma empresa que também ministrava treinamento. E o treinamento que ele oferecia era um curso que era uma vez por semana, eu acho, oficialmente, e que também daria o mesmo visto do curso de inglês. Então, só que ela comprou o curso, né? Ele deu o curso para ela, para que pudesse tirar esse visto. Eu nem sei se esse curso ainda vale, com essa mudança de regra que teve agora. Mas a questão é que era um curso de tipo business, né? Um curso focado lá no trabalho que eles faziam, que também dava o mesmo direito do curso de inglês, só que não tinha a mesma carga horária, não tinha a mesma necessidade de ir para aula todos os dias, era um outro tipo de curso. Inclusive tem até curso de TI também, né? Eu estava vendo um curso lá recentemente que te dá um visto de 1 ano também, o curso, e a aula é só à noite. Então existem várias opções, especialmente o curso de inglês, que é o foco aqui, né? Você tem essa mudança hoje que são 8 meses apenas de visto, 6 estudando, 2 de trabalho. Mas na época ela teve essa opção de comprar um curso diferenciado, né? Um curso mais focado... Sim, até porque depois que a pessoa já fez curso de inglês, já sabe mais ou menos, ela quer... Eu estaciono onde eu consegui ali? Coisas, né? Acho que só vamos confirmar, mas acho que é ali mesmo. Tá. Bom, eu vou parar ali onde der e se eu conseguir dobrar aqui nessa bodega. Anyway, bom, tá, daí a mulher da casa da host family lá também te ofereceu se tu quisesse continuar lá, não era isso? Sim, eu podia ficar lá por tempo ficar. indeterminado, praticamente. Isso. Ela até me ofereceu pagar a passagem pra eu vir pro Brasil, ver minha família e voltar e tal. Mas aí na época ele já tava voltando por causa da Petrobras. E aí eu queria voltar também pro Brasil, porque eu já tinha... lá, né? Naquele todo branco lá. Ali? Ah, então eu paro ali na frente. Vou parar aqui, pode ser? Sim. Tá. Enfim, aí ela veio... Eu vou ter que contar a história do romance outro dia, né, gente? Porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que nunca e vai acabar a bateria e nós temos que comer, né? Mas enfim, daí eles ficaram juntos, felizes para sempre. Ela veio pro Brasil e foi morar lá no Rio de Janeiro, né? Foi onde o boi vai, a vaca vai atrás, um negócio assim, né? E estão até hoje juntos, né? Mas sempre com aquele negócio de, tipo, não vamos morar junto, né? É tradição, né? Tipo assim, vamos, antes, né? Família. Se não casar ou se não, enfim, vamos morar separados. E aí agora, finalmente, eles foram morar juntos. Sem mas casar. aí, sem casar, né? No fim das contas, mas um dia, quem sabe, né? Foi conveniente pro momento, foi por isso. E aí, tu tá trabalhando aonde hoje? Na Petrobras, servidora. E tu? Na KN, que é Nagel, uma empresa alemã que tem filial no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Que é da tua área, né? Na minha área, comércio exterior, exportação, falo inglês muito todo dia, escrevo, leio e sou teacher de inglês para os meus aluninhos lá da KN. Teacher de English, ótimo. E vocês pensam ainda em sair do Brasil? Ou tu voltar pra cá ou qualquer coisa do tipo? É uma longa história. Tem várias mas a ideia, possibilidades aí, né? Vocês têm muitas ideias. Depois eu vou trocar umas ideias com eles no almoço. Depois eu conto os babados pra vocês. E numa outra visita dela que eles contam o resto da história toda, beleza? Muitas graças. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Se cuidem. Valeu. Faça um intercâmbio.